4 dias para o início da semana Viver Dividendos, um intensivo gratuito que começa na segunda-feira ao vivo. E essa é a quarta live de aquecimento, que estão sendo muito boas, por sinal, beleza? Sempre muito bom contar com a participação da galera aí, tá? E hoje a live vai ser sobre fundos imobiliários, tá? Inclusive a galera tem pedido mais fundos imobiliários do que ações nesses últimos tempos, talvez porque os fundos imobiliários performaram bem, né, nesse período mais recente. Mas hoje a gente vai ver as principais diferenças entre fundos imobiliários e ações, né? Vamos comparar fundos imobiliários com imóveis físicos. Eu vou explicar desde o zero para iniciantes o que são FIIs, quem deve investir em FIIs e tal. E depois a gente vai ver na prática como analisar alguns dos fundamentos mais importantes aí dos fundos imobiliários que vocês escolheram nos meus stories, beleza? 2 fundos do BTG, BRCR11 e o BTLG11, e um fundo de shoppings da Vinci Partners, que é o VISC11. Beleza, galera? Mebs Edu, o negócio é fazer o preço médio da Oi até chegar em zero, que daí não perde. Tô certo, mestre? Imagino que tu esteja brincando, cara. Opa, voltou. Porque quando chega perto de zero, tá? Quando fica abaixo de 1, na verdade, a bolsa já começa a pressionar as empresas para fazer o split, tá? Ou seja, a ação vai agrupar ações, vamos supor assim, né? Imagina que tu investe em Oi e tu tem 100 ações hoje a 50 centavos. Então tu tem 100 ações de 50 centavos dá 50 pila. E 100 ações de 50 centavos dá 50 reais. E chega ali em 10 centavos, tá? Então tu vai ter 10 reais investidos em Oi, 100 ações a 10 centavos. O que acontece? Essas penny stocks não são interessantes para a bolsa porque fica um mercado muito volátil, né? Cada 1 centavo que varia, quando está 10 centavos, por exemplo, sobe 10% ou cai 10%, tá certo? E como o objetivo da bolsa é a sociedade em massa, né? É abrir a oportunidade para as pessoas serem sócias de empresas, com foco lógico no longo prazo. Ah, tá. Mas vou aproveitar para explicar, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida desse tipo, o que acontece? Isso aconteceu com a OGX na época do Eike Batista, né? Muita gente pensava exatamente isso, cara. Parece brincadeira, mas é verdade, tá? Na época eu trabalhava numa gestora aqui que era a maior do estado na época, na Leme Investimentos, e muita gente, eu lembro, que achava exatamente isso, tá certo? Aí o que acontece? 10 ações de OGX de 10 centavos se juntam para formar uma, né? Às vezes acontece isso, o nome disso é implit, que é o agrupamento. A outra coisa que acontece é o split, né? Ou desdobramento, que acontece quando a ação valoriza demais. Então, às vezes, quando a ação chega a 100 reais, que foi o que aconteceu com a Magazine Luiza, por exemplo, há um tempo atrás aí, né, que é um caso mais famoso, eles pegam e pensam, não, tá muito caro comprar 100 ações de Magazine Luiza, né, para comprar um lote precisa de 10 mil reais. Então a gente vai dividir, ao invés de ser uma ação valer 100 reais, vamos dividir para ter 10 ações valendo 10 reais, é o contrário, beleza? Isso é o implit e o split. Já fica o aprendizado aí para quem não sabia. Isso pode acontecer com fundos imobiliários também. Tá certo? FIIs, que é o assunto de hoje. Beleza, galera? O pessoal já tá entrando aí. Quem tiver entrando, por favor, dá o like e já escreve ali, né? Dá o coraçãozinho ali para eu ver que a galera tá de olho. E já escreve para mim, por favor, de onde tá falando, para eu ver da onde que eu tô me conectando com as pessoas aí ao redor do Brasil. Eu tava vendo ali porque eu bati 60 mil, né? Nem publiquei nada, passou despercebido. Só que eu tava vendo da onde, né, que é a maior parte do público. E é muito engraçado porque é São Paulo em primeiro, eu sou de Florianópolis, né? São Paulo em primeiro, Rio de Janeiro em segundo, Belo Horizonte em terceiro, depois Fortaleza, Salvador, tá? Ó, pessoal aí, Arenópolis, Goiás, Sabará, Minas Gerais, São Paulo, Jefferson de Chapecó, Tenente Portela do Rio Grande do Sul. Esses dias aí, faz pouco tempo, foi o dia do gaúcho, né? O pessoal mandou no grupo da comunidade lá, alguém mandou isso aí. Então parabéns aí pros gaúchos. Boa noite,
E o pessoal que confunde o pessoal de Santa Catarina com gaúcho, não saiba que é muito diferente. Catarina é Catarina, gaúcho é do Rio Grande do Sul, né? Pelo amor de Deus. Limeira, São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte, público de Natal também é bem forte. Barra Velha, hoje a gente vai ver um fundo que tem um imóvel aí perto de Barra Velha, em Navegantes, tá? Eu até tirei a foto ali para compartilhar com vocês, bem legal. A gente vai ver hoje, acho que é o do BTG, tá? Fundo de logística do BTG. Mais um gaúcho de Canoas, Sergipe, Maceió, ó, BH ali, Curitiba, maravilha. Tem imóvel de todos esses lugares aí nos fundos que a gente vai ver hoje. Beleza, galera? Então, beleza. Vamos lá, vamos começar começar pelo começo, depois a gente passa para análise prática de cada um dos 3 FIIs que eu vou trazer hoje. O pessoal, na última live, acabei interagindo muito com o público mais iniciante que fazia as perguntas. Fiquem à vontade para mandar as perguntas também, tá? Mas algumas pessoas reclamaram que eu não analisei, então hoje eu vou tentar focar mais aí nos fundos, aí, pelo menos para olhar um pouquinho de cada fundo para fazer a análise ali de alguns fundamentos dos fundos que eu citei aí, tá certo? Então, às vezes eu vou focar aqui para poder cobrir a análise dos FIIs, beleza? Mas vamos começar do começo, óbvio, vamos atender todo mundo aí. Fundos imobiliários, para quem não sabe, são fundos, né? É um tipo de investimento que tu pode comprar imóveis na Bolsa de Valores e tu consegue investir em grandes imóveis por um pequeno preço. E só não é como se tu... Não é a mesma coisa que ações, porque tu não se torna sócio, né? Tu é cotista de um fundo, mas é muito semelhante, tá? E como cotista de um fundo itumobiliário que investe em imóveis, no caso dos FIIs de hoje, todos investem em imóveis de fato, tá? São fundos de tijolo. Tu tem direito a lucro, à renda, né? Ao lucro não, mas a renda, que é o melhor termo que se fala, dos imóveis que tem lá. Então a gente vai ver hoje shoppings ali. Aqui em Floripa tem o shopping Iguatemi, que hoje é o Vila Romana, né, do VISC 11. Tu recebe uma proporção da renda dos lojistas que pagam aluguel para o shopping, tá certo? Então investir em FIIs de tijolo nada mais é do que como se tu tivesse esses grandes imóveis, uma participação pequena nesses grandes imóveis, cada cota é uma pequena participação nisso, e tu tem direito à renda que esses imóveis geram, beleza? E também em caso de venda dos imóveis, tu também tem direito, tá certo? Só não é tu que toma a decisão. Então, né, não é tu que vai decidir se tu quer despejar algum lojista, né, ou se tu quer vender o shopping, a não ser que tu seja, né, que tu domine o fundo e tome o controle do fundo, beleza? Mas a intenção de investir em fundos imobiliários ou em ações é justamente não ter esse poder, é delegar isso. A gente quer o quê? A gente quer a renda passiva, a gente quer só ver, analisar, lógico, né, escolher com cuidado, aprender como escolher. A maior dedicação que o investidor deve ter é aprender como escolher. É essa etapa que é mais difícil, porque depois é muito simples, né? Depois que a pessoa aprende, e eu ensino um pouco disso aqui, a pessoa só gasta pouco tempo por mês. Por quê? Justamente porque não é ela que vai lá e fecha os contratos de aluguel. Não é ela que vai lá e decide se vai vender um imóvel, se vai comprar, investir em outro imóvel. Beleza? Existe uma gestão profissional cuidando disso. E ela é remunerada através das taxas que a gente vai falar hoje, tá? Das taxas de administração e de performance, tá certo? Então isso são fundos imobiliários. Quem deve investir em fundos imobiliários? Fundos imobiliários, como eu falei, eles são negociados na bolsa e fazem parte da renda variável. Então, antes de mais nada, só deve investir em FIIs quem tem objetivos de longo prazo. Tá? A rentabilidade que se espera de fundos imobiliários é maior do que na renda fixa, porém, no curto prazo, o mercado é completamente aleatório. Ele responde à Covid, à guerra, à crise na China, à inflação nos Estados Unidos, a discurso do presidente da República, a alguma coisa que acontece que não tem nada a ver, a disparada do preço do petróleo, essas coisas assim. Tá certo? No longo prazo, porém, se tu escolhe bons fundos imobiliários por bons preços, a tendência é que tu vai ter uma valorização da cota além da renda e dar uma rentabilidade muito boa no longo prazo, beleza? Eu vou fazer algumas projeções depois aí também, tá? Que eu sei que vocês gostam, para a gente vislumbrar a renda que a gente pode receber dos fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários são ideais para quem quer viver de dividendos um dia.
Então todo mundo que quer viver de dividendos um dia precisa aprender como investir em fundos imobiliários, porque além da boa rentabilidade, se tu escolhe bons fundos, tem a recorrência mensal dos dividendos, né? E como a gente paga os nossos boletos mensais, a gente precisa dessa recorrência mensal. Não dá para o cara chegar lá, por exemplo, quando for se aposentar com 50, 60 anos e investir em ações para pagar os boletos com os dividendos das ações, tá? Primeiro porque ações, dependendo do setor, vai ter ano que tu nem vai ter lucro, tá? É só pegar, né, Gerdau, Petrobras, Marfrig, CSN, Vale, tá? Por vários anos a empresa dá, né, tem anos que a empresa dá prejuízo, são setores mais voláteis e mesmo os setores que são mais recorrentes também passam por anos que pagam menos dividendos. E tem outra coisa também que é importante, que é o fato de a recorrência não ser mensal, tá certo? Então tu vai ter que gastar muita energia mental para ficar planejando, a não ser que tu forme uma reserva de emergência, mas aí tu vai perder rentabilidade por causa disso, para suprir essa tua necessidade de caixa. Enquanto que os fundos imobiliários, eu até tirei ó, aqui, ó, do que eu tô falando da recorrência, ó, galera. Cadê aqui? Então, ó, isso aqui é do VISC11, tá? E aí mostra, como eu falei para vocês, ó, a recorrência do pagamento dos dividendos é mensal, ó, sempre por volta do dia 15 ali tem o pagamento dos dividendos. E a gente vê aí a evolução também dos dividendos, tá bom? A tendência não é só que que a valorização da cota aconteça caso tu invista em bons FIIs, mas também o reajuste dos próprios dividendos. Por quê? Porque são contratos de aluguel, né? E todo mundo sabe que os contratos de aluguel normalmente são feitos pelo IPCA ou pelo IGPM. Então todo ano vai ter os reajustes dos aluguéis ali. E se o imóvel tem, né, uma qualidade boa, ele sempre vai ter inquilino e vai ter esses contratos aí se ajustando ao longo do tempo, beleza? No caso é o VISC11, esse fundo aqui é o VISC11, tá? A gente pode ver que está evoluindo o aluguel pago. O VISC11 que é um fundo de shoppings, tá? E nos últimos tempos ali, principalmente quando começou o Covid, isso aí também, ó, vou até mostrar para vocês que eu tirei o print ali da época lá, ó. Aqui em 2020, tá, pessoal? Olha só como vinha os dividendos ali num nível bom. 63, 77, 70, 63, 63, aí bateu o Covid ali, ó. Aí o dividend yield caiu muito, olha só. Caiu para 30, 27 centavos, 20, isso aqui é por cota, tá? Por cota. É a divisão desses dividendos pelo valor da cota que a gente tem o dividend yield, tá bom? Que é um famoso aí, que é uma taxa anual de pagamento de dividendos que considera os pagamentos dos últimos 12 meses. O dividend yield sempre é uma taxa anual. Muita gente me pergunta, né? Meu Deus, mas eu vou ter tudo isso por mês e tal, né? Porque vê lá 8%, 10%, né? Em fundo de papel, às vezes 15%, 18%. E aí o cara fica maluco, acha que vai ter 18% ao mês ali, mas não é. Inclusive, se alguém oferece isso para ti, se alguém te oferece 2% ao mês garantido, tá? Recorrente de dividendos, é mentira, não existe. Não existe nenhum investimento de renda passiva que te dê isso. Claro, né? Se tu pega o dinheiro, vai lá no Paraguai, compra celular e vende na tua cidade, tu vai ter um retorno muito maior. Mas a gente está falando aqui de renda passiva. Eu falo isso também porque tem muita gente, né, nas publicações, às vezes nos anúncios, as pessoas falam, isso aí não é nada. Na minha cidade, se eu crio gado e vendo e tal, eu tenho um retorno muito maior. Mas a criação de gado é uma renda ativa, tu tem que gastar, né, o teu tempo, ou então tu tem que pagar alguém para cuidar do negócio para ti, né? Então não confundam as coisas aí, beleza? Então o investidor de FIIs, como eu estava falando, galera, para ele ter sucesso, não só o de FIIs, né, o de ações também, ele precisa ter o foco no longo prazo, porque no curto prazo, se o cara ficar olhando a cota todo dia, ele vai ver que num dia ele vai perder dinheiro, no outro ele vai ganhar dinheiro, e ele vai começar a desconfiar desse negócio. Então a única forma de investir com segurança nisso é, primeiro, ter foco no longo prazo e, segundo, saber o que tu está fazendo, ou seja, saber o que tu tem de fato, qual é o valor que tu tem atrás daquela cota, qual é o imóvel que tu tem na outra ponta, tá? Porque a cota varia, né? Varia conforme a demanda de compra e demanda de venda, mas o imóvel lá atrás, no longo prazo, se ele for bom,
ele vai valorizar, tá certo? Falei também sobre, né, FIIs serem ideais para quem quer viver de dividendos um dia, principalmente, né, o caminho. A Ana Lu, estou começando a entender bastante coisa. Obrigado, Avi, valeu. É um prazer, Ana. Esteja na semana Viver de Dividendos, hein? Quem não está inscrito ainda, se inscreve. Lá a aula é mais densa, mais aprendizado, tá? Lá eu tiro coisas até do meu curso para mostrar lá que eu dou de graça, tá? Tem a amostra de coisa que é do material do curso, que é, tá? Coisa muito boa mesmo. E eu dou lá de graça até porque, né, eu dou uma amostra do que eu tenho depois no meu curso, que as vagas estão fechadas agora também. Então algumas pessoas estão perguntando no direct, as vagas estão fechadas por enquanto, as vagas abrem com condições muito boas, inclusive bônus de montagem, eu te ajudar a montar a tua carteira, tá? Ou analisar a tua carteira, para quem entrar nas primeiras vagas ali na quarta-feira quando abre, tá? Mas isso aí, como eu falei, na quarta-feira, depois da última aula da semana Viver Dividendos. Primeiro vai lá, veja, invista em conhecimento, né? Se não quiser, não for com a minha cara, não precisa comprar o meu curso, mas para investir com segurança de fato em renda variável e colher os frutos da boa rentabilidade no longo prazo, tem que estudar, tá bom? Se não for fazer o meu, faça de outra pessoa, mas faça, tá bom? E aí, no meu caso, é uma mentoria mesmo, tá bom? Ana Lu, Vitor, não vou poder assistir a aula na hora, vai ficar gravada? Os outros dias vou participar sem dúvida, então tá perdoada, vai poder ver sim, tá? As aulas ficam gravadas por tempo limitado, tá? Mas é bom acompanhar ao vivo, a interação é muito mais legal, tá bom? Até para me estimular e tal, para ser mais legal, para ter a interação mesmo. Mas as aulas ficam gravadas por 2 ou 3 dias depois que acaba a semana Viver Dividendos, tá bom? Eu recebo muita mensagem, né? Muitos dos meus alunos são médicos, então se eu não deixasse gravado também, eu ia perder muito aluno, tá? Muita gente dá plantão, né? Durante a semana, trabalha de noite, dá plantão e tal. Então, fica tranquila, tá bom? Vê no outro dia ou quando chegar em casa, já assiste para poder conferir depois e aproveitar a oferta na quarta-feira para ter a análise, né? Para ter a montagem de carteira junto comigo, que é muito massa, tá bom? É muito legal mesmo isso, é um resultado que é muito top que as pessoas têm, porque, né, ter alguém com mais experiência do lado, né, te dando feedback, te mostrando o caminho, né, um a um, dá muito mais segurança, né, e te evita tu cometer erros que te custam dinheiro. Então é isso aí, tá certo? E eu tava falando do outro caminho, galera, estamos quase batendo 100 aí na live, quero agradecer, o pessoal tá dando like aí, dá o like, e no botãozinho ali embaixo do lado tem o enviar. Então, caso tu esteja gostando do conteúdo e conhece alguém aí que pode ter interesse também em como aprender a investir, manda para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele familiar que precisa aprender essa alternativa aí que existe, que muita gente ainda não sabe, infelizmente, mas que é possível investir nos melhores imóveis do Brasil a um preço baixo, começar a aprender com um preço baixo, tá? E que essa é a melhor forma para quem quer viver dos investimentos, viver de dividendos um dia. Tá certo? Porque o caminho que as pessoas tomam normalmente é o quê? Elas se metem em financiamento de imóvel. Tá? Não estou dizendo que a pessoa que faça isso, ela não vai se dar bem. Ela vai se dar bem, mas ela poderia se dar muito melhor com muito menos dor de cabeça. Tá? Porque, né, muita gente, inclusive meus pais fizeram isso, né, compram imóveis físicos para ter uma rentabilidade no final do mês de 0,3%, 0,35%, enquanto que nos fundos imobiliários a gente consegue de forma tranquila, com muito menos gasto psicológico, com muito menos gasto físico, né? O investidor moderno é muito mais inteligente em investir através de FIIs. Tu consegue um retorno maior, com menos dor de cabeça, com mais segurança, porque tu está investido só em um fundo, por exemplo, o VISC11, por exemplo. Tu tem 20 imóveis. Deixa eu mostrar os imóveis aqui do VISC11. Ó. Então, ó, aqui são alguns dos imóveis dos shoppings do VISC11. Ó. O pessoal falou que está em Belo Horizonte. Ó, Minas Shopping, ao ser investidor do VISC11, tu vai receber um aluguel proporcional do Minas Shopping. Quem é de Porto Velho aí também vai receber proporcional. Né? Ao investir em VISC11, tu recebe proporcionalmente de todos esses shoppings aí. Quanto mais cotas tu tiver, mais tu vai receber, maior vai ser a tua proporção, tá? E o legal dos FIIs é que para
te dá ainda mais segurança nessa jornada de longo prazo, né? O fato dele dar recorrência mensal de dividendos, quando tu sabe que tu está num negócio bom, acontece o seguinte: tu recebe a renda do teu FII. Então digamos que tu compre 10 cotas de VISC 11, né? Compre R$1.000 de VISC 11, por exemplo. Então todo mês ali tu vai ganhar mais ou menos uns 80 pila. E com 80 pila tu pode comprar mais uma cota. Então com o próprio rendimento do VISC 11 tu vai aumentando cada vez mais a tua proporção, a tua participação naquele fundo, tá? É assim que por isso que a bola de neve no mercado de fundos imobiliários é muito mais palpável, muito mais fácil de sentir. Tá? No mercado de ações isso também acontece, galera, só que não acontece com a recorrência mensal. O mercado de ações ele é ainda melhor para alcançar a liberdade financeira, só que ele é mais volátil, tá? É mais volátil e então, exige mais estômago, exige mais conhecimento para lidar com isso com segurança, mas os FIIs também têm uma boa rentabilidade e, como eu falei, dão mais segurança por causa desse sentimento que a gente tem, né? De logo no primeiro mês, depois que a gente investe, a gente já vê o dinheiro caindo na conta, a gente já pode usar esse dinheiro aí para reinvestir, e que reinvestir faz toda a diferença, beleza? Em dividendo é para reinvestir, tá? Só não é para investir de novo se tu tiver um planejamento de que realmente tu sabe que tu vai usar aquilo, mas se tu começar a tirar os dividendos do teu imóvel, tu vai render só bem pouco acima da inflação, tá? Porque a gente sabe, né? Todo mundo que tem algum parente aí que já comprou um terreno ou tem algum imóvel sabe que o imóvel valoriza inflação mais alguma coisa, né? E só que digamos que ele valoriza IPCA mais 2, né? É muito pouco. Se tu bota os dividendos para trabalhar para cima, ele vai valorizar IPCA mais 10, IPCA mais 11, 12, 13 às vezes, tá certo? Então, e isso faz meu Deus, né? Faz toda a diferença no longo prazo. Vai ser a diferença entre tu ser muito rico, né? Lembrando que riqueza não é um número absoluto, riqueza é aquilo que te dá a liberdade de tempo. A riqueza para mim é diferente da riqueza para ti. Tem gente que tem a riqueza que precisa de 50 mil por mês para sobreviver, tem gente que precisa de 20, tem gente que precisa de 10, tem gente que precisa de 5, tem gente que precisa de 3, tá bom? Riqueza é ter o teu custo de vida, né, completamente oriundo da renda passiva dos fundos imobiliários. Essa é a forma mais inteligente de alcançar a liberdade financeira. E para tu conseguir fazer isso com segurança, tu precisa investir em conhecimento. Beleza? E já que estamos falando aí do VISC 11, vamos começar pelo VISC 11 aqui, tá? Vamos fazer a análise dos principais indicadores do VISC 11. Deixa eu pegar para vocês aqui. Esse aqui são os indicadores do VISC 11. Ó. A gente não pode ver ali, tá? Mas a gente vê que o preço por valor patrimonial, que é um dos indicadores fundamentalistas usados para analisar fundos imobiliários, ele é 0,96. O que isso significa? Alguém sabe? Esse aprendizado eu já ensinei aqui algumas vezes, hein? É um indicador que dá mais segurança na hora de investir, porque a gente sabe que a gente está pagando com desconto para comprar as cotas do fundo imobiliário, tá? Primeiro, o que é valor patrimonial? O que é patrimônio líquido, né? Que são duas coisas que significam a mesma coisa. Patrimônio líquido é o ativo sem dívidas, é o ativo menos o passivo. Então, trazendo aí, Isaías Vieira está com deságio de 4%, exatamente. Falou até um termo, o Rômulo também falou um termo bem, né? O pessoal que já acompanha há mais tempo, é isso aí. Deságio de 4%, desconto de 4%. Sobre o valor patrimonial. Então, como eu estava falando, o patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. Trazendo para um exemplo mais simples para a gente entender, vamos supor que eu tenho uma casa que vale 200 mil e um carro que vale 100 mil reais. Tá? Ou seja, um ativo de 300 mil reais. Mas não é o patrimônio? Não é o patrimônio. Por quê? Porque a gente não sabe se essa casa, se esse carro que eu tenho, eles estão completamente quitados. A gente sabe que no mundo existe uma coisa chamada crédito, né? É a coisa que movimenta o mundo, a coisa que faz as pessoas trabalharem mais, né? A pessoa se endivida e tem que trabalhar para ganhar dinheiro para pagar as dívidas e é assim. E a maioria das pessoas vive nessa vida de prisão para sempre,
tá? E a única forma da gente fugir disso qual é? É investindo, tá? A única forma é estando do outro lado, ao invés de emprestar, de pegar dinheiro emprestado para o banco, seja sócio do banco, tá? Ao invés de pagar aluguel ali, né? Né? Nada de errado com pagar aluguel, eu pago aluguel, tá? Mas receba aluguel também, tá bom? Só assim que a gente vai o quê? Vai ter liberdade, né? Não é pelo dinheiro, como eu falei, a riqueza não é pelo dinheiro, a riqueza é para a gente poder fazer o que a gente gosta, passar tempo com a nossa família, viajar, comer nos restaurantes que a gente gosta sem se preocupar, beleza? Esse é o objetivo principal, não é ter um bolo de dinheiro lá guardado, tá? É comprar a nossa liberdade, a nossa independência, poder dizer não para o que a gente não quer, poder dizer não para o trabalho que a gente não quer fazer, poder trabalhar com o que a gente gosta, tá? Esse é o objetivo de tudo que eu ensino aqui, esse é o objetivo. E quem ficar comigo vai chegar lá, beleza? Então, como eu estava falando, a gente não sabe se esse meu patrimônio bruto, ele é líquido, por quê? Porque ele pode estar financiado, digamos que desses 300 mil, eu tenha 100 mil em dívidas, 50 mil da casa e 50 do carro. Logo, o meu patrimônio líquido, ele não é 300 mil, ele é 200 mil. Então, não comparem o preço, tá? O valor de mercado, com o ativo. A gata querendo entrar aqui. Não comparem com o ativo. Agora que ela aprendeu a abrir essa porta, ferrou. E não comparem com o ativo, porque isso vai levar a um erro, tá certo? O dividend yield do VISC11, ó, o Rodrigo perguntou: com 300 mil consigo um dividend yield de quanto em VISC11? Antes de mais nada, a pergunta aí pode ser origem de algum problema aí, tá? Para evitar caso tu pense isso. O dividend yield não depende do quanto tu investe. Se tu investir 100 reais, 500 reais ou 1 milhão de reais, o dividend yield é igual. A proporção é a mesma. Beleza? Aí a Stephanie fechou a porta aqui. Só deixa eu abrir de novo. Pode deixar aberto aqui, tá, Stephanie? Então, é isso que é a maravilha do mercado. Beleza? Foi-se o tempo em que precisava de muito dinheiro para investir. Antigamente precisava, tá? Hoje em dia não. Então o dividend yield do VISC11 hoje está em 7,4% anual, tá? Então um dividend yield médio aí do VISC11 seria, com 300 mil, tu receberia mais ou menos R$ 1.900 por mês, beleza? Existem outros fundos imobiliários que pagam dividend yield maior, tá? Existe fundo imobiliário que paga o dobro disso. É possível, por exemplo, se tu quer investir já com foco em renda, investir em fundos de papel também, que tu consegue um dividend yield aí de 1,1% ao mês, tu consegue R$ 3.500 líquidos de imposto de renda, sem dor de cabeça, tá? Mas aí são FIIs de papel. Tu não pode esperar uma rentabilidade na cota de FIIs de papel, porque o que tem atrás de fundos de papel são dívidas. Então tu não tem um imóvel, tu não recebe a renda de um imóvel, tá? Tu recebe o pagamento de juros de dívida do setor imobiliário, beleza? Inês Cota, deixa a gata entrar. Ela entra, só que se eu tentar pegar ela não vai deixar agora. Não, eu não aguento, quando eu vejo a gata, eu já... Ela gosta de manhã, carinho da gata, ela gosta de manhã. Agora ela estava aqui também, pedindo carinho. É quando eu estou vendo outra coisa. Então eu estava preparando a live aqui, ela se joga no teclado. Aí de manhã também, quando eu acordo, eu fico um pouco na sacada ali, pegando um solzinho, né, para acordar devagar, pensar no meu dia e tal. A gata também fica ali pedindo carinho. Aí depois disso ela passa, ela só quer farra. Só quer farra e quer ficar sozinha. Aí ela sai correndo. Esse sotaque é massa. Vocês acham que eu tenho sotaque? Olha, o pessoal aqui de Florianópolis tem muito mais. Tá certo? Bruno Correia, as lives de aquecimento aqui da Semana Viver Dividendos, essa é a quarta. Elas vão ficar disponíveis aqui no Instagram também.
tá? Mas o Instagram é muito ruim de ver, tá? Então eu disponibilizo também no meu canal, inclusive muita gente tá acompanhando, tá preferindo acompanhar por lá, né? Porque pode botar para escutar no carro, pode botar no fone de ouvido para escutar, pode botar numa velocidade maior, que eu sei que as pessoas às vezes gostam, tá? Catiane Prior, rentabilidade é maior em fundo de tijolo ou papel? Se tu souber escolher e souber investir com base em fundamento e comprar barato, vai ser maior nos fundos de tijolo. Só que vai exigir mais conhecimento e mais paciência. Por quê? Porque tu vai ter que esperar um ciclo de alta no mercado imobiliário. Tá certo? E o ciclo, gente, quando eu falo longo prazo, as pessoas não sabem o que é longo prazo. É isso que é engraçado, né? Então as pessoas começaram a investir faz um ano e não está subindo, e as pessoas acham que já devia ter começado a subir. Gente, às vezes, um setor só, principalmente, quando tu investe em FIIs, tu está exposto a só um setor. É o setor imobiliário. Um setor pode ficar num ciclo de baixa por 5, às vezes mais do que 5 anos. Então, quando eu falo foco no longo prazo, é foco na aposentadoria. Tu tem que ficar feliz se a cota cai, porque tu vai poder comprar mais por menos preço. Tá certo? Boa noite, Vitor. Minha carteira está mais ou menos 90% em fundos de papel. É muito arriscado? Tu está completamente exposto ao setor imobiliário. Então, se der uma crise imobiliária no Brasil, né, digamos assim, se a Selic disparar, por exemplo, e os titulares daquelas dívidas não conseguirem mais pagar as dívidas, tu vai estar completamente exposto a isso. Então pode ser que a tua carteira sofra desproporcionalmente muito a um evento desse tipo, tá certo? A única forma que tu pode quebrar investindo na bolsa é não diversificando, cara. Então, né, se tua carteira completamente está 90% em fundo de papel, tá muito arriscado, com certeza. Por que tu não investe também em CDB, por exemplo? Sabe? A não ser que tu esteja precisando dessa renda, né, de toda essa renda para tu já pagar os seus boletos. Se não, tu não precisa da renda mensal ali caindo na tua conta. Tu pode deixar ela compor dentro de um título de dívida. E existe CDB aí pagando 16% ao ano também, IPCA mais 8%, tá? Diversifique. Qual mercado investir? Onde começa? O mercado de fundos imobiliários é um bom mercado para começar. Quando o FII de tijolo já ultrapassou muito o preço por valor patrimonial, tipo o HGLG, que beira os 1,15, aporta ainda ou muda um pouco a estratégia? Eu mudaria, tá? Normalmente quando um fundo ele já tem um PVP alto, é porque o mercado não é bobo. Então provavelmente é um fundo de mais qualidade. Eu falei sobre o HGLG11 na outra live, e o HGLG11 é um bom fundo. Ele tem contratos que vencem daqui a muito tempo, tem inadimplência muito baixa, tem a vacância muito baixa, os imóveis são bem localizados, os inquilinos são bons, né, são grandes empresas. Então é por isso que ele é mais valorizado. Naturalmente, uma boa empresa, um bom fundo imobiliário, ele vai ser mais valorizado, tá? Mas existem muitos bons fundos imobiliários que estão desvalorizados, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui a que eu estou falando agora. Cadê? VISC 11. Córdova pergunta: a melhor estratégia ter um fundo em cada setor ou tem um setor melhor que o outro? Cada pessoa tem preferência por um setor. Eu acho que hoje em dia o setor de logística é um setor que tem bons imóveis, bons fundos negociados por bons preços, e é um setor que não está vinculado às duas principais narrativas que vão impactar os imóveis no longo prazo. Tá? Às vezes um setor imobiliário vai sofrer mais que o outro, é o que está acontecendo agora. Por exemplo, os fundos de escritórios estão sofrendo muito mais, né? Tu vai achar muito mais fundos de escritórios descontados no preço por valor patrimonial do que fundos logísticos, por exemplo. Tá certo? Isso por quê? Porque nos fundos de escritório a narrativa do home office está, né, afetando demais. O mercado está muito pessimista, e não só está pessimista, né? Realmente a vacância dos escritórios está aumentando. Já existia uma tendência das empresas com o tempo começarem a aprender, né, a ver que cada vez mais ia valer mais a pena as pessoas irem para home office. Eu trabalho hoje 100% home office, por exemplo, tá? E é o que está acontecendo. O Covid acelerou esse processo,
Então, né, por causa disso, a vacância aumentou e o mercado foi muito mais pessimista, só que o mercado jogou o preço muito mais para baixo do que aumentou a vacância, por exemplo. Beleza? Mas o ideal é ter um fundo em cada setor, exatamente. Então, né, a melhor estratégia é tu ter o quê? Pô, tem um fundo, tem um shopping, tem um de, né, logístico, um comercial, tem o logístico e tem eu sempre tem dois fundos, que é o industrial, tem o industrial, tem o logístico, porque daí tu vai estar diversificado, mesmo que tu esteja só dentro do setor imobiliário, tu vai ter vários tipos de inquilinos, né? Vários tipos de microsetores ali dentro. Então a tua carteira vai ter menos variação, vai ser mais resiliente aí no longo prazo. E tem bons FIIs, hoje em dia já tem muitos FIIs negociados na bolsa, então tem várias alternativas dentro de cada setor. De logística, por exemplo, XPLG11, BTLG11, XPN11, tem vários, né? De shoppings tem o XPML, o VISC11, o MOL11, HSML11, tá? E aí, para aprender como selecionar esses FIIs, vocês vão ver na aula 2 da Semana Viver Dividendos, que eu falo só sobre FIIs, tá? É como se fosse uma masterclass, como escolher os melhores FIIs da bolsa. É lá no canal, tem compartilhamento de tela interativo ali, né? É muito massa, como eu falei, eu dou uma amostra do que tem dentro do meu curso lá. Então é um material que eu dou de graça, que vale muito. Depois, para a galera que entra no grupo VIP, ainda recebe a relação de fundos imobiliários que eu monto ao vivo, com base nos filtros ali dos fundamentos. Depois eu mando essa tabela para quem está junto lá no grupo VIP. Dá uma olhada também. Lembrando que tudo que eu ensino ali é um negócio inicial, tá? A pessoa, para aprender depois de fato, ela pode dar o próximo passo ou não comigo e fazer parte da minha mentoria, né? Entendi, comecei focando em dividend yield, Wallace. Olha, nos fundos imobiliários o dividend yield é um indicador de análise, tá? Então é menos ruim tu analisar fundos imobiliários por dividend yield do que analisar ações, por exemplo, tá? Mas de qualquer forma não é o principal indicador para se analisar, tá? Existem indicadores que falam mais sobre a sustentabilidade da renda. Eu falo sobre eles lá nessa aula, né, que é o Funds from Operations, que apesar dos nomes é uma coisa bem simples, tá? Então, às vezes as pessoas se afastam dos investimentos em bolsa porque acham que são, né, os termos são em inglês, às vezes, então parece que é uma coisa muito complexa. Eu estava falando sobre o PVP, nada mais é do que o valor de mercado do fundo, ou seja, o quanto todas as cotas que tem no mercado vezes o valor da cota. Então, digamos, o fundo tal, o fundo X tem 100 cotas negociadas a R$10. Isso significa que o valor de mercado dele é R$1.000, tá? E a tua proporção vai ser desse total do valor de mercado. No caso do VISC11, o valor de mercado é 1,9 bi e a cota vale R$109. Então tem muitas cotas, tem 17 milhões de cotas. Então tu compra uma cotinha, tu é um participantezinho ali, tu vai receber de acordo com aquela proporção, tá? E aí, se tu for inteligente, tu vai deixar o dinheiro lá trabalhando para ti, vai continuar estudando, reinvestindo, aumentando cada vez mais a tua participação para alcançar a liberdade financeira. Porque eu comecei agora, investir no CDB XP Investimento. Esse CDB é bom, tá? É um CDB bom, é para quem abre conta, eles fazem para incentivar a abertura de conta. Deixa lá, enquanto isso tu estuda, participa da Semana Viver Dividendos para tu aprender como botar esse dinheiro para trabalhar da melhor forma possível. Beleza? Quem não está inscrito ainda, como faz para inscrever na Semana Viver Dividendos no meu perfil? Depois da live vai lá, tem um link ali, clica, se inscreve, tá? Como eu falei, é um intensivo gratuito, onde eu mostro até materiais de dentro do meu curso, tá bom? Também é o meu meio que eu tenho de apresentar o meu trabalho, beleza? Então compareçam lá, as aulas lá são muito mais potentes para te fazer realmente aprender como investir com segurança em renda variável. Comecei agora e aportei em 10 fundos diferentes pensando em diversificar. Está bom ou é muito? Dila, depende, tu sabe o que tem dentro desses fundos? Tu vai ter segurança caso esses fundos comecem a cair? Tá? Normalmente as pessoas aportam em vários fundos, diversificam demais, mas não sabem o que tem dentro de cada fundo. E aí de nada adianta, né?
Porque a pessoa pode ter comprado um monte de fundo ruim, por exemplo. XPML11 é bom? É um bom fundo, não é o meu fundo legal de shopping. O VISC11 é um fundo que eu acredito que seja melhor que o XPML11, tá? Amigo, dê exemplos de alguns fundos que estão desvalorizados e são bons. Ó, não é o assunto de hoje aqui, eu não trouxe ele hoje aqui, mas dá uma olhada em XPLG11, tá? É um fundo grande. Para os meus alunos eu posso ir mais fundo, né? Eu posso mostrar FIIs que estão muito desvalorizados, alguns cases assim mais específicos, né? Fundos que não têm um valor de mercado tão grande, são os fundos mais esquecidos e tal. Então para cá, né, tanto as ações quanto os fundos imobiliários que eu falo abertamente aqui, são sempre grandes, tá? Porque eles estão mais vinculados à variação do mercado. E tu não vai ter muito susto, né? Ele vai andar mais ou menos como o mercado, mas esse XPLG11, apesar de ser um fundo grande, é um fundo que está por um bom preço também, tem bons imóveis e está num setor bom de logística. Wagner Barbeiro, com quanto posso começar a investir? 50 pila. Foi-se o tempo em que precisava de muito para investir. Gisele Sobral, quais FIIs de shopping? Vamos lá, de cabeça, vou lembrar alguns aqui. XPML11, HSML11, quais outros? XPML11, VISC11, MOL11, MALL11, tá? Todos esses são fundos de shoppings. Comecei agora e comprei ações da Natura, Cid Energia e CPFL. Fiz besteira? Se tu tá perguntando é porque tu fez. Tá? Não gosto de Natura, tá bom? Dentro do setor de energia elétrica, gosto de outras empresas do setor que não CPFL. Não que a CPFL vá ser um mau investimento no longo prazo, tá? Só tem coisas que são melhores. A gente tem que sempre buscar, né? Cada 1% faz a diferença, tá? Vou mostrar para vocês por que cada 1% faz a diferença antes da gente pular pro fundo do BTLG, tá? Então, ó. Por que a pessoa tem que investir? Por que tem que botar na cara da pessoa? Por que as pessoas não sabem como o juro composto, como cada por cento importa quando se fala em juros compostos? Então olha aqui, né? Eu tô fazendo isso toda a live, o pessoal tá gostando bastante. Então vamos dizer que tu não invista nada, não tenha nada hoje, zero, vai começar agora com R$500 por mês, valor mensal R$500. Taxa de juros, uma taxa de juros bem possível acima da inflação com fundos imobiliários é 10%, tá? Caso tu saiba investir com segurança, montando uma carteira diversificada de fundos imobiliários. Em 30 anos, para se aposentar ali, eu tenho 31 anos, então eu vou para 30 anos para me aposentar lá com 61, tá? Vou investir 500 pila. Beleza? Então vamos lá, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui lá na frente. Ah, isso aqui foi zero. Então, ó. O cara vai investir 500 pila por mês e vai se aposentar, vai ter investido no total 180 mil e vai ter um valor final de mais de 1 milhão. Isso aqui é o que o dinheiro trabalhou pro cara. O cara não fez nada. Isso aqui é o cara suou, trabalhou e teve que pagar isso aqui. Isso aqui é a conta que ele teve que pagar para ele todo mês. Se pagou 500 pila. Isso aqui é o que o dinheiro trabalhou para ele. Tá? Reinvestindo os dividendos, comprando cada vez mais cotas e chegou aqui. Com dividend yield, chegando lá, com dividend yield, cadê aqui o valor? Então, ó, 1.031.421,66. O dividend yield aí de 0,8 ao mês, que é totalmente possível, 0,8%, tá? Menos de 1% ao mês de renda, o que é possível com fundos imobiliários, isento de imposto de renda, direto na conta, 0,008. Ou seja, o cara investiu 500 pila por mês, para lá na frente ter, além de um patrimônio milionário, em valor presente, tá? Esse valor aqui ele vai ser muito maior do que 1 milhão, porque tem inflação. O cálculo que eu estou fazendo aqui já considera a inflação. Esse 10% aqui é acima da inflação, tá? E aí o cara vai chegar lá, vai ter pago 500 pila por mês para ele, para lá na frente. Isso aqui vai ser a liberdade dele, tá?
Por isso que eu falo, se tu investir 10% do teu salário, tu compra a tua liberdade. Por quê? Porque digamos que isso aqui seja 10%, o cara para investir R$500 por mês, então ele ganha R$5.000. Então ele ganha R$5.000, poupou 10%, lá na frente, além da aposentadoria do INSS que ele vai ter, que eu não gosto de contar com isso porque o INSS é uma pirâmide, né? Então a segurança que o teu patrimônio te dá é muito maior do que o INSS no longo prazo, até porque o governo pode mudar as regras e tal, tá? Pode ser que tu aí tu acha que tu vai se aposentar com 60 e não é mais 60, é 65, como é agora. E aí lá na frente é isso aqui que vai dar a tua liberdade, tá? Então é por isso que tem que investir em conhecimento aqui, tá? Sica Ruiz, quando você fala para buscar o melhor fundo, onde busco essas informações e como sei que o fundo é bom? Onde tá? Onde busca as informações? Pode ser aqui no site aqui no Fundamentos, ó. Esse é um dos sites, tá? Só que tu tem que primeiro saber como interpretar essas informações. E aí, para como é que tu vai fazer isso? Tu vai se inscrever no meu intensivo gratuito de investimentos pelo link da minha bio, tá certo? INSS é bom para quem sofre de acidente. Sim, não, com certeza, né? O INSS é obrigatório, né, gente? Não é... O INSS é ruim em termos de investimento, quando eu estou falando aqui para comprar a tua liberdade, tá? Agora, se for falar da parte de seguro que ele te dá, né? Assim como um seguro de vida também te dá, tá? Aí, lógico, né, que o INSS serve para esse tipo de coisa, né? Auxílio-doença, por mais que seja um rolo para receber, né? Mas, né, o INSS, inclusive, é obrigatório, gente. Não tem como tu não pagar. Muita gente vai lá naquela minha publicação e fala: você está falando que o INSS é ruim. Em nenhum momento eu estou falando para tu parar de pagar o INSS. Eu só estou te mostrando que é muito mais seguro tu formar o teu próprio patrimônio, tá? Em termos financeiros. Eu estou falando da liberdade financeira, tá bom? E quem não tem, né, não quer pagar, é autônomo, não quer pagar o INSS, paga o mínimo e faz um seguro de vida por fora que vale muito mais a pena, tá certo? VISC 11, feito. Sites confiáveis para analisar fundos, fundamentos, status invest, Funds Explorer. Ah, tá certo, eu ia fazer isso, exatamente. Boa, Isaías, isso aí. Então por que cada porcento importa, ó? Então vamos dizer que esse cara aqui, ó, ele seja um cara que ele tenha preconceito com investir em conhecimento. Vocês conhecem alguém assim? Só que agora eu vou até olhar para vocês. Tem muita gente que chega lá na Semana Viver Dividendos e fica falando, né, às vezes na live aqui também, ele está ensinando porque depois ele vai vender um curso, né? Pô, o cara tá aqui ensinando coisa de graça, abrindo o teu horizonte, e o cara fica falando que é porque eu vou vender um curso. Então, se tu tem esse preconceito, cara, e tu tá aqui agora e tu tá me escutando, primeiro que eu tenho pena de ti porque tu nunca vai investir em conhecimento, tá? E o tanto que eu já gastei, já investi em conhecimento, tanto no mundo dos investimentos quanto no mundo, né, do digital, tá? Então, e foi isso que me levou mais longe, tá? Então, se tu é desse tipo, cara, e tu tem preconceito contra investir em conhecimento, eu só lamento, porque tu nunca vai dar o passo, porque quem não paga não se compromete, já começa por aí, tá certo? Então não vem com esse comentáriozinho pra cima de mim, tá? Se quer falar essa coisa, fica pra ti. Então olha aqui, por que cada porcento importa, tá? Ó, o Suede tá ali, Suede, grande Suede, falei com o Suede esses dias aí. Participei da SVD e comprei o curso e tá valendo muito a pena, ó, ao vivo aí. Não, fala pra eles que eu não te paguei nada pra falar isso, ô Suede. Obrigado, cara, pelo depoimento. Obrigado por confiar no meu trabalho também. E parabéns por investir, ter coragem de investir em conhecimento. Então vamos lá, ó. A diferença entre tu saber investir ou não. Então, se o cara não sabe investir em fundos imobiliários, primeiro que ele vai perder dinheiro, né? Porque ele não vai saber lidar com a rentabilidade, com a rentabilidade, com a volatilidade. Mas digamos que ele vai lá, tenta fazer e ele consegue 8%, tá? Olha a diferença. 2%, mais de 300 mil reais por causa de 2%. Porque ele não quis investir em conhecimento, ó. Ó, 1%, quase 200 mil reais. De 850
passou para 1.030.000. Beleza? Então aí, ó, tá aqui a diferença. E aí, se o cara aprende realmente a investir com segurança em ações, faz uma carteira diversificada com FIIs e ações, ó, ele vai para cá. E aí, olha a diferença lá na frente. 500 mil é 2% que vira 50% a mais. Por quê? Porque é assim que o juro composto age no longo prazo. É ano sobre ano, é ele incidindo sobre ele próprio. Tá certo? Sem contar que quanto mais tempo passa, mais capaz tu é também para investir com mais segurança, a saber como encontrar melhores oportunidades no mercado. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Tá certo, galera? Agora vamos falar sobre o BTLG11. Vou cobrir todos os fundos hoje. Mandaram mensagem aí do coisa. Galera, às vezes não é por mal que eu não consigo cobrir todos, é que a galera começa a perguntar na live, viu? E a live é para ter interação mesmo, é pra gente, né, tipo, eu ver as perguntas, valorizar quem tá ao vivo também, tá certo? Então por isso que às vezes eu dou uma fugida aqui e mostro outras coisas para vocês, faz parte. Tá, eu tava falando do VISC11, ó. Vou mostrar só para vocês alguns shoppings aqui, ó. Olha só, eu falei do Iguatemi, ó, o VISC11 tem 30% do shopping Vila Romana aqui em Florianópolis. Esses são os shoppings, ó. Quando tu investe no VISC11, tu tem uma participação nesses imóveis aqui, tá? Mostrar outros imóveis aqui. Ó, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, quem falou do Minas Shoppings aí? Ó, o Ferreira, comecei a olhar juros compostos por causa das suas publicações. Que bom, cara. Inês, também, boa. Então, ó, em Cotia, São Paulo, Shopping Boulevard no Rio, tá? Tem outros, ó, tudo isso é dentro de um fundo imobiliário. Então vocês estão vendo por que é muito mais seguro investir em fundos imobiliários do que imóveis físicos. Ao investir em um fundo com 100 pila, tu já tem uma diversificação regional. Tu tem um shopping em Roraima, tu tem um shopping em Florianópolis, um em BH, um no Rio, um em São Paulo, tá certo? Ó, um em Ribeirão Preto, a terra da minha sogra. Quem sabe eu vou para lá ainda esse ano. Pantanal, em Cuiabá, Shopping Pantanal, quem é de Cuiabá aí, ó, em Maracanaú, no Ceará. Beleza, galera? E agora vamos falar do VISC11, ó. Mostrei para vocês aqui o... Para quem só pode investir em um setor em FII, qual escolher? Eu iria pro de logística, tá? Falando em logística, vamos trazer o BTLG aqui agora para a tela. Cadê ele? BTLG tá aqui. Inverte. Aê. Então, ó. Esse é o BTLG, ó. O valor da cota do BTLG onde estavam perguntando quanto que precisava para investir, ó. Para tu comprar esse fundo de logística hoje, tá em torno de R$104 para tu estar exposto a investindo no setor imobiliário, começar a receber os seus primeiros dividendos, mudar essa chave na tua vida, começar a trilhar esse caminho aí para a liberdade financeira, beleza? E aí vamos ver os indicadores do BTLG11 agora. Tá aqui. Então, ó, a gente estava vendo um fundo de shopping, os fundos de shopping estão sofrendo um pouco mais por causa da narrativa do e-commerce, tá? Então, naturalmente, na média, os fundos de shoppings vão estar mais desvalorizados do que os fundos de logística, que é o caso aqui, tá? No caso, o BTLG ele não está sendo negociado com um desconto, ele está sendo negociado com um prêmio de preço. No VISC11, para cada R$1 que a gente paga, quer dizer, para cada 96 centavos que a gente paga, a gente tem direito a R$1 de patrimônio do fundo, né? Ou seja, a gente paga centavos para ter direito a R$1. Aqui não, a gente tem que pagar R$1,06 para ter direito à proporção de R$1 do fundo, tá certo? Então, quando tu compra uma cota ali por R$104, tu tá levando para casa mais ou menos R$100 de patrimônio imobiliário, tá? Apesar da cota ficar variando, né? Não ficar muito vinculada a esse patrimônio porque é renda variável, no fundo o que tu tem é aquilo ali, tá? E a renda proporcional àquele patrimônio ali também que tu vai ter, que no fundo são o quê? São os imóveis que tem lá atrás, tá certo?
Deixa eu mostrar aqui para vocês o... Deixa eu ver aqui, ó. Então, ó, eu mostrei aí os imóveis do VISC11, ó. Esses aqui são os do BTLG, olha só. Navegantes, eu falei, tinha uma pessoa que era de Barra Velha aí hoje. Ó, tem uma pergunta. Esse valor que precisa investir, igual a esse cento e pouco, é a única vez que precisa investir? Ou precisa meio que renovar todo ano? Ana Lui, é uma vez. Se tu comprar essa cota, ela vai ser tua. Tu virou como se fosse sócia daqueles imóveis que tem dentro do fundo. E tu vai receber dividendos todo mês da renda proporcional à tua cota daquele fundo. É teu patrimônio, tá certo? É por isso que não precisa renovar nada, tá? Não é previdência, tá? Ações, a mesma coisa, beleza? Tu comprou a cota, tá lá, é teu. Tens direito a receber a renda daquele imóvel lá, daqueles imóveis, né? Proporcional para sempre, tá? E cada vez, se tu deixar lá o dinheiro trabalhando para ti, cada vez vai aumentar mais. E aí, claro, né? Se tu for investindo cada vez mais, tu vai aumentar cada vez mais o teu bolo, cada vez mais tu vai ter mais renda até que tu chega na liberdade financeira, né? Até que a tua renda vinda dos fundos imobiliários, ela é maior do que o teu custo de vida. E aí tu pode mandar todo mundo ir pra puta que pariu, porque tu faz o que tu quer e tu trabalha com o que tu quer. Tá certo? Edward, quando a cota de um FII cai muito, é melhor continuar suportando para reduzir o preço médio ou manter a posição? Depende. Depende do quê? Depende de quão bom é aquele fundo imobiliário. A análise que tu tem que fazer em qualquer investimento é: qual é o valor? O valor é 2x. Qual é o preço? O preço agora caiu, ele é 1x. O valor é 2x, o preço é 1x. Compra. Ou mantém os aportes, reinveste. Agora, mudou o fundamento. Era um fundo de escritório e aí pegou fogo no imóvel, ninguém mais quer saber daquele imóvel. Então o valor era X e caiu para 0,5x. O valor real lá dentro. E o preço caiu para 0,8. Vende. Mesmo que caiu, vende. Entendeu? A decisão de compra e venda não tem nada a ver com se caiu ou se subiu. Tem a ver com o valor que tem lá e com as outras oportunidades de investimento que tem para tu comprar. Beleza? Luiz Franco, qual o valor de dividendos nessa cota? Mais ou menos 70 centavos por mês. Tá? Então, para cada 100 reais investidos, 70 centavos por mês. R$1.000 investidos, 7 reais, 70 reais por mês, né? 70? 1.070? Não, 7 reais por mês, tá? 1.000, 7 reais por mês. 10 mil, 70 reais por mês. 100 mil, 700 reais por mês. 1 milhão, 7 mil reais por mês. Beleza? Mas não pensa no milhão ainda, pensa no primeiro. Dá um passo de cada vez. Vira a chave na cabeça, tá? Se torna um investidor. Começa a aprender. Tá? Começa a ter a curiosidade, começa a querer se envolver cada vez mais, aprender cada vez mais. E no longo prazo tem que gostar do processo, enjoy the ride. Diego Xavier, você vai falar das taxas de administração? Olha, vamos ver aqui agora então. Eu não tirei foto das taxas de administração, tá? Mas quem quer ver taxa de administração, pode ir nesse site aqui, ó. Eu já vou dar para vocês, ó. Cadê? Taxa de administração do BTLG tá aqui, ó. Tá vendo ali? Taxa de administração 0,9% ao ano sobre o valor de mercado. Uma boa taxa de administração, tá? Ó, BTLG11. Esse site aqui é o Funds Explorer. Também é um site que mostra dados de fundos imobiliários. Beleza? Isso que é live, hein, galera? Tudo de graça aqui, ó. De graça. Para daí vir gente ainda reclamar das coisas. Mas a gente não liga, a gente continua o trabalho. Eu não faço isso para essas pessoas. Eu faço isso para as pessoas que valorizam. Beleza? Para quem tá aí junto, ó. Parabéns. Podiam estar vendo novela, podiam estar vendo qualquer coisa, mas estão aqui investindo em conhecimento aqui. Tá? Conhecendo uma coisa nova que pode expandir, mudar o futuro financeiro de vocês. Beleza? Falamos sobre o BTLG11, tá?
Esses são alguns dos imóveis, ó, outros imóveis. Em São Paulo, ó, Mauá. Mauá não é a cidade, né? É a rodovia normalmente. Às vezes os fundos de logística eles não botam a cidade, eles botam a rodovia que se encontra. Então a Dutra também é uma rodovia de São Paulo, né? Que eu saiba é isso. Tá? Ó, em Ribeirão Preto, em Guarulhos, ao investir em BTLG, tu tem participação nesses imóveis aqui. Às vezes as pessoas gostam de vislumbrar, né? Ver o imóvel de fato que tem lá. Tá certo? Acho interessante mesclar FIIs com REITs para receber dividendos tanto no BR quanto no ZEUA, para dolarizar um pouco o patrimônio. Se tu não vai viver nos Estados Unidos, cara, dolarizar o patrimônio é uma parte bem pouca da tua carteira, tá? Porque o mercado no Brasil, para quem sabe investir, tem muito mais oportunidade. É um mercado muito mais imaturo, tá? Nos Estados Unidos o mercado é um pouco mais eficiente, beleza? Mas sim, dolarizar um pouco a carteira é bom. Até por isso, no meu curso, eu tenho uma Masterclass onde eu ensino como investir no exterior, né? Da melhor forma possível. Tudo lá. Tudo lá é bem objetivo, direto ao ponto, o que realmente importa e que eu aprendi nos meus 12 anos de experiência, né? Que eu venho ensinar aqui, eu já trabalhei no mercado 2 anos, né? Na verdade, por 6 anos, porque eu ainda estou no mercado porque eu faço parte do conselho do Fundo de Pensão do Estado aqui, então eu estou envolvido com isso ainda lá profissionalmente, recebo por isso, eu sou conselheiro eleito, né? Mas já trabalhei em mesa de operações mesmo, então eu vi por dentro, eu boletava as coisas, eu enviava o valor da cota para os cotistas, né, dos fundos de investimento e tal, e aprendi muito, tá? Tenho certificação já há 10 anos pela Ambima, agora mais recentemente pela APMEC também o CNPI, por isso que eu posso falar tranquilamente de tudo que eu estou falando aqui, tá? Só quem tem CNPI é que pode falar direto de ações e de fundos imobiliários. Quem não tem, não pode recomendar esses investimentos, então tomem cuidado com isso também, tá bom? A maioria das pessoas que falam aqui na internet não tem essa certificação aí que precisa para poder falar. E também tem gente que tem a certificação, mas fala besteira porque segue outra linha de raciocínio, né, a dos mercados eficientes. Tem gente que acredita até hoje que não existe assimetria no mercado, né, que não olha para os indicadores fundamentalistas, por exemplo, não compara o lucro com o valor de mercado, tá? E aí acaba comprando o quê? Acaba comprando Banco Inter, acaba comprando Magazine Luiza, essas coisas assim, ao invés de comprar as coisas mais seguras que têm resultado mais previsível e melhor no longo prazo. O Matheus Gregório, desculpe, como faço para comprar esses dividendos? Tu não compra os dividendos, Matheus. Tu compra participações em empresas ou imóveis e nessas participações vão te dar direito a receber os dividendos. Como é que tu compra essas participações? Tu abre conta numa corretora, XP, BTG, no Invest. Outra coisa, eu não tenho vínculo com nenhuma dessas corretoras, eu sou um investidor normal, eu sou um analista do Tribunal de Justiça, eu sou um servidor público concursado aqui de Florianópolis, que eu trabalho, eu invisto, né? Eu tenho a minha aposentadoria que vai ser integral lá na frente, mas eu mesmo assim guardo mais do que 10% do meu salário e eu faço o que eu prego, né? Eu faço o que eu ensino. Então, né, com total independência, eu não estou aqui para dizer que, né, para vender coisa do BTG, para vender coisa da XP. Não, eu estou aqui para te ensinar a investir sem depender deles, porque se tu depender deles, o que eles vão fazer contigo? Eles vão vender coisa que é boa para eles, eles vão te vender previdência, COI, Rubi, operação estruturada, né? Enfim, para não dizer os bancões, né, consórcio, poupança premiada e tantos outros lixos que não são bons para ti, vão te manter pobre, aprisionado pro resto da vida, enquanto que o caminho para a liberdade financeira é isso que eu te mostro aqui. Beleza, galera? Então a taxa de administração do BTG eu mostrei para vocês ali, mostrei também a ferramenta legal para olhar isso, o Funds Explorer, tá? Agora vamos falar sobre o BRCR11. Deixa eu escolher outra pergunta aqui. Opa. Agora estamos falando do BRCR11. Beleza? Já passamos de 1 hora de live aí, inclusive. Deixa o like aí quem tá curtindo, galera. Depois, peço para vocês aí que tá gostando do conteúdo, se identificou, manda para aquele amigo. Vamos espalhar essa mensagem. Vamos sair do grilhão aí, tá? Quem vai junto, eu sempre falo isso, né?
E por isso que eu tenho a comunidade, e por mais que me dê trabalho, todo dia tá lá, eu faço com muito orgulho e gosto muito disso, porque quem vai junto vai mais longe. Então, chama os teus amigos para aprender a investir com segurança, para não ficar só naquela superficialidade, naquela insegurança. O cara tem que investir e ter qualidade de vida ao mesmo tempo. E ele só consegue isso como? Aprendendo, investindo em conhecimento. Tá certo? Vamos ver aqui o BRCR11 então. Agora vocês vão ver o que eu estava falando, né, das discrepâncias que tem relativas aos setores. O BRCR11 é um fundo de lajes corporativas, prédios comerciais, tá? E os fundos de prédios comerciais sofreram muito nos últimos tempos porque o home office veio para ficar. Então eles apanharam demais. Olha só o PVP ali, ensinei para vocês o que é o PVP desse fundo BRCR11, que é do BTG, tá? E ele investe em prédios comerciais, está com um deságio de mais de 30% sobre o patrimônio líquido do fundo, tá? Então, por quê? Porque justamente a vacância está subindo. Então, por mais que aqueles imóveis estejam avaliados por preço X, o valor de mercado, o valor que o mercado está dando, que os investidores estão dando, estão negociando as cotas hoje, está com um deságio muito grande. Tá certo? Justamente porque pessimismo. O mercado, a renda variável é assim, o pessimismo impacta o preço. Rafa Silva. Fala, Vitor, beleza? Sobre o aporte mensal, tem algum dia da semana que seja melhor para fazer o aporte? Sim, o dia que tu recebe teu dinheiro. Abre o home broker, compra a cota que tu quer com base na tua análise fundamentada sobre a segurança daquele ativo, compra, joga o valor em cima do que está no mercado. Ah, tá negociando a 103,79. Isso é o que eu faço, tá? Tudo isso por causa da... Gente, a psicologia é mais importante do que vocês imaginam, tá? Eu já fiz todos os erros que vocês podem imaginar começando lá atrás. Então eu ficava lá olhando o home broker. Ah, não. Se eu botar aqui, talvez o preço caia hoje e eu compre por 5 centavos mais barato. Até o dia que eu tentei fazer isso, fiquei tentando... E quando eu vi já tinha subido mais de 15%, porque eu sempre ficava tentando comprar atrás do preço, tá? E não são essas migalhas que vão te fazer ficar rico, tá certo? O que vai te fazer ficar rico é escolher as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, abrir o home broker, comprar no preço que tá, né? Porque independe, se tá barato, não é 0,05%, não é 0,1%, 0,2% que vai mudar a tua tese de investimento, tá? Tu tem que dominar psicologicamente o mercado. Então tu tomei a decisão, é esse aqui por esse preço, chega lá, bota a ordem em cima, se paga primeiro, compra, pum, fecha o home broker e esquece, tá? A gente tem que trilhar o caminho com segurança, trilhar o caminho com qualidade de vida e não ficar preso nos investimentos também. Se um fundo paga 0,8% em dividend yield, quer dizer que em 10 anos ele se paga? Sim. Matheus, faz uma projeção. Se eu quisesse ter um salário de 10 mil e eu quisesse investir em um fundo bacana, qual é a fórmula para fazer isso, galera? A fórmula é 10 mil dividido pelo dividend yield mensal. Se a gente está falando mensal, tem que ser mensal. Então, ó, vou fazer aqui, tá? Ensinar para vocês. Gente, a matemática, toda a matemática, até trazendo para vocês aqui, às vezes as pessoas não sabem as formulinhas, tá? Que para quem já está mais tempo é mais simples de lembrar, mas são só coisas básicas. Não precisa saber nada de avançado de contabilidade e matemática para investir com segurança, tá? É coisa básica, é taxa e proporção, ou seja, é divisão, só divisão, né? Taxa e proporção são divisões, tá? Então, ó, tu quer saber quanto que vai ser, quanto que tu precisa para investir, para ter aqui, ó, para ter um salário de 10 mil, então tu vai fazer assim, ó, 10 mil dividido por um dividend yield que é possível de conseguir com segurança em fundos imobiliários, que é 0,8% ao mês, então é porcentagem, tá? Muita gente erra aqui, ó. 0,8% ao mês não é 0,8, é 0,008, tá? Se tu fizer 10 mil
dividido por 0,8 vai dar isso aqui. É óbvio que isso aqui não vai te dar uma renda mensal de 10 mil por mês, tá? Lembra sempre, quando existe 1% do lado do número, significa que é 0,00. É uma porcentagem, é dividido por 100. Beleza? Então, dividido por 0,008. É isso aqui que tu precisa, cara. Tá? Para ter 10 mil. Com segurança. Além dos 10 mil que tu vai ter, além da renda de 10 mil que tu vai ter, tu ainda vai ter um patrimônio investido em imóveis que vai se valorizar um pouquinho acima, levemente acima da inflação no longo prazo. E a renda, aí, né, se tu já vai estar na liberdade financeira, tu não precisa ficar mais reinvestindo, tu pode usar para manter a tua vida. Beleza? Conhecimento ninguém tira, ninguém rouba da gente, exatamente. Tem algum site que eu possa ver os FIIs que terão subscrição? Isso aí tem que ver um por um, cara. Mas sim, tá? O Status Invest tem como ver lá as notas de subscrição lá, o que teve, né? Agora eu fiquei em dúvida se tem algum site que mostra os que vão fazer subscrição. Beleza? O que acontece se um FII quebra? Olha, um FII quebrar é só se ele estiver endividado, né? Senão ele tem imóveis lá dentro. O máximo que pode acontecer, digamos, num cenário que não, né, nunca vi na minha vida, é ter uma vacância de 100%. Então não tem ninguém que quer alugar o imóvel daquele fundo. O que acontece? O fundo vai lá, vai vender os imóveis e vai distribuir o dinheiro para os cotistas. Isso já aconteceu, tá? Direto, alguns fundos aí chegam, esse imóvel não está mais tão bom, vamos vender esse imóvel e devolver o dinheiro para os cotistas. Tá certo? Isso é, né, o quebrar é a única coisa que pode te quebrar é a dívida, cara. A mesma forma acontece com FIIs. E existem FIIs que têm dívida também, tá? Eles constroem às vezes os prédios com base em dívida e eles carregam esse pagamento de juros, tá? Site para subscrição, gosto da Suno. Ó, falei, Status Invest é da Suno, né? A Suno é da XP, tá, gente? Então lembrem disso também. Então elas oferecem produtos ali, mas no fundo tem a XP. É muito bom usar esses sites, mas cuidado com as indicações. Leonardo Royce. Tô começando agora. Qual a melhor corretora dessas tu indica? Eu uso 3 corretoras, tá? No Invest é a melhor para quem não quer pagar nenhuma taxa. XP e BTG também são muito boas, mas tu paga uma corretagem pequenininha ali de R$ 4,90 para negociar ações e FIIs, tá bom? Abrir uma conta na corretora Toro, é boa. Dá uma olhada só na taxa, tá? Se não tiver taxa, corretora é corretora, gente, tá? Até gosto de chamar a atenção disso. Muita gente fica com medo da corretora e tal, mas a corretora é uma intermediária. Quando tu compra um fundo imobiliário, ele não está custodiado na corretora, ela não está com aquele teu título guardado. Quem tem esse controle, esse banco de dados, é a B3, tá? A corretora é só um intermediário. A única coisa que está lá na corretora é o teu dinheiro em conta corrente, que aí ele fica na corretora mesmo. Dila Magalhães, essas taxas de administração são descontadas automaticamente? São descontadas automaticamente, não precisa se esquentar com isso. Beleza? Então eu estava mostrando o BRCR11, tá? Mostrei como o PVP está desvalorizado, expliquei o porquê e vou mostrar alguns dos imóveis aqui dele. Olha só, então ao investir no BRCR11, olha só, a Rico também é zero taxa, Isaías, é isso aí, tá certo. Rico é uma boa corretora também e é da XP, tá? A Rico é uma corretora da XP que tem zero taxa. Então, ó, alguns dos imóveis aí de altíssimo padrão que tem no BRCR11, tá? A EZ Towers, que foi construída por uma empresa que é negociada em bolsa, a EZTEC, não sei se alguém conhece, tá? Que é uma construtora. Então, esses são alguns dos imóveis que tem, ó. Ó, prédio da Volkswagen. A maioria é em São Paulo, tá? Deixa eu ver se eu tirei a foto aqui de onde ficam localizados os imóveis. Não. Ó, todos esses aqui são imóveis que quando tu investe em BRCR11, tu recebe a renda, o aluguel, que as pessoas que alugam as salas comerciais dentro desses prédios estão pagando. Tá certo?
Galera, gostaram da live de hoje? Diz pra mim, já estão inscritos na SVD? Já estão pensando em entrar na minha mentoria? Diz aí, essa foi a nossa 4ª live de aquecimento já. Dá trabalho, mas sempre que termina, igual na academia, né? Preparado, se prepara, tu vai, faz o exercício. Mas depois sempre vale a pena, eu fico até rouco aqui. Beleza? A galera tá dando like aí, obrigado. Obrigado, Renata. Obrigado, Wallace. Obrigado, Leonardo. Galera, então é isso, tá? Quero agradecer a todos vocês aí que participaram. Foi um prazer mais uma vez. E a gente se vê segunda-feira que vem, é ao vivo. O bicho vai pegar na semana Viver de Dividendos. Muito mais aprendizado, tá? Para quem quer aprender a investir com segurança, para quem quer chegar na liberdade financeira mais rápido, com mais qualidade de vida e viver fora da vida de prisão, tá? Poder fazer o que gosta. Ó, Rafa, aí galera, vai que o curso é muito top. Luiz, valeu Luiz. Interagir com vocês é muito top pra mim também, cara. Sim, Matheus, vai ser no meu canal, tá? Vai ser com compartilhamento de tela lá. Muito melhor do que aqui, pode ter certeza, tá? E muito mais duradouro também, então tem que levar papel, tem que levar caneta, tem que levar a sério, beleza? Essa foi mais uma live de aquecimento da semana Viver de Dividendos. Obrigado pela presença de todos. A gente se vê na próxima. Um abraço. Boa noite. Valeu!